E eu tenho sempre chamado a atenção que, para nós, no Brasil, falta esse pacto. Qual é o pacto de desenvolvimento do Brasil? Qual é o nosso pacto de transição para uma sociedade sustentável, né? Para uma sociedade que vá diminuir seus impactos, mas, ao mesmo tempo, fazer com que a economia trabalhe para a sociedade, não a sociedade para a economia. Primeiramente, boa tarde a todos. Então, estamos na nossa terceira roda de conversas aqui do Aurora. Temos aqui hoje a professora Luciana Travassos, que ela é doutora em Ciência Ambiental pela Universidade de São Paulo, USP, e atualmente trabalha no Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do ABC, UFABC. Temos aqui também o professor Ricardo Ojima, que ele é doutor em Demografia pela Universidade Estadual de Campinas, e atualmente ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa roda de conversa, professores, é um prazer tê-los aqui conosco. E a roda de conversas de hoje, eu gostaria de começar com uma pergunta. O que significa ter uma sociedade urbana global para as mudanças climáticas? Bom, primeiro, boa tarde, né, a todas e todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui no Aurora, nessa mesa, dividir essa mesa com o Ojima. Acho que é a primeira vez que nós temos uma mesa em conjunto, né? A gente se tromba de vez em quando na AMPAS, na Ampur, mas nós ainda não trocamos uma mesa, né? Então, estou bastante feliz com isso. E obrigada, Beatriz, pela condução aí desse dia. Bom, essa pergunta a Beatriz tinha me feito, ela aqui um pouco antes, eu falei, essa pergunta é uma pergunta difícil, né, porque ela envolve uma série de questões, inclusive o próprio conceito do que é uma sociedade urbana, né, que vai ter muitas respostas sobre isso, né, mas recortando a ideia de sociedade urbana para uma sociedade que vive principalmente nas cidades, que são espaços com uma série de elementos técnicos, né, de aparatos técnicos, que exige uma série de, digamos, que exige sempre uma relação com a natureza, que está permeada por esses elementos técnicos, né, e muitas vezes apartada dessa natureza, ou sem muita condição de compreender os processos da natureza, etc., compreender as mudanças climáticas, né, o significado das mudanças climáticas nesse contexto, muitas vezes é bastante complexo. Complexo por quê? Né? Eu costumo dizer que as cidades, guardadas as devidas proporções de cada uma das cidades, elas são criaturas e criadores, né, das mudanças climáticas, ou seja, se as cidades são o lugar em que se produz as mudanças climáticas, elas também são um lugar que recebe a maior quantidade de efeitos das mudanças climáticas do ponto de vista da população urbana, claro, da população dos humanos, né? Lógico que as mudanças climáticas vão ter efeitos muito mais amplos. Então, nesse sentido, a sociedade urbana, né, como está colocado, a forma como a gente vai distribuir tanto os processos que dão, ou melhor, que geram as mudanças climáticas, como os efeitos das mudanças climáticas, né? Ou seja, todos os processos de mitigação, todos os processos de adaptação que podem levar à resiliência dos espaços urbanos, tem na cidade um locus privilegiado, né, porque nas cidades que mais se consome, nas cidades que os riscos para a população urbana, para a população humana, né, para os humanos e para as humanas, está mais pronunciado, né, nas cidades que o risco vai ser mais pronunciado, e, portanto, essa relação, ter uma sociedade urbana global significa que essa sociedade, de alguma forma, está toda conectada nos processos de produção e nos processos de sofrer os impactos das mudanças climáticas. E aí, o que a gente tem no mundo? Uma desigualdade muito grande dessas cidades,
né? E essa relação entre quem produz a maior quantidade de gases de efeito estufa, por exemplo, né, que são os gases das mudanças climáticas, quem são os maiores consumidores e quem vai sofrer os efeitos das mudanças climáticas, muitas vezes está relacionado com o lugar dessas cidades no mundo, né, com o lugar dos países, né, inclusive, né, a divisão social, a divisão internacional do trabalho vai estar muito conectada com o lugar desses países no mundo e, portanto, com o lugar dessas cidades desses países no mundo, né, que vão enfrentar de forma diferente, ou vão ter possibilidades diferentes de enfrentar as mudanças climáticas, ou até mesmo de ter políticas de mitigação e tudo mais. Então, nesse sentido, eu entendo que as questões que se relacionam às mudanças climáticas para as cidades, elas não estão independentes das questões mais amplas do processo de produção do espaço e do processo de produção dos processos econômicos globais, né? Então, se esses processos estão conectados, certamente os processos que as cidades produzem e sofrem das mudanças climáticas também estão conectados. Um olharzinho de esperança nesse sentido, né? Tem um último livro, o Ojima talvez saiba falar muito melhor do que eu sobre esse livro, né? Mas o Ulrich Beck, que é um teórico que falou muito sobre a sociedade de risco, né? Que acho que não vale a pena a gente entrar, mas no último livro dele, que é um livro que foi publicado após sua morte, ele fala muito de um cosmopolitismo global, né? E que nesse cosmopolitismo global também pode estar a semente, né, de uma nova relação entre sociedade e natureza, né? Que de uma leitura mais global sobre os processos pode estar essa semente de uma melhor relação entre as populações urbanas e a natureza. Então, se por um lado a gente tem muitos problemas relacionados a isso, tudo bem que eu acho que o Beck estava super otimista naquele momento ali que ele escreveu aquele livro, né? Foi antes desse novo momento que a gente passa, né? Assim, a gente estava num processo de abertura de fronteiras, né? Muito maior do que a gente está hoje. A gente está num processo inverso daquele processo que o Beck estava olhando naquele momento, né? Mas se a gente considerar uma possibilidade de retorno, uma situação um pouco menos grave, né, do ponto de vista das relações internacionais, inclusive, talvez a gente consiga pensar que essa sociedade urbana global também pode ser um ator, né, e atriz de um processo de mudança nessas relações. Bom, primeiro também agradecer aí o convite da Beatriz pela oportunidade de conversar aqui com todos, né, e parabenizar também pela iniciativa, né, dessa ideia, né, de divulgação científica, uma coisa que está cada vez mais importante na nossa sociedade, com tanto negacionismo científico, com tanta dificuldade de se transmitir informação com evidências, baseada em evidências científicas. Então, é muito louvável, né? E também muito interessante, né, ver pessoas jovens, né, com esse interesse, fazendo de fato, mostrando de fato como a academia está se reciclando e precisando aí colocar um novo tipo de comunicação científica, né? Coisas que eu acho que tradicionalmente que a nossa formação, né, a Luciana deve também compartilhar com isso, não privilegiou tanto ao longo da trajetória de formação. Era uma coisa mais intimista, uma coisa mais para dentro, né, para conversar só com os pares, e dificilmente conseguimos ter essa abertura de conversar com o público em geral. Então, isso é muito importante, eu acho que isso parabenizo vocês por essa iniciativa, fico muito feliz com isso. E também é um prazer estar aqui com Luciana, né? A gente se conhece, mas nunca se cruza e conversa com tanto tempo, né? Então é um prazer também falar sobre temas afins e complementares, com abordagens complementares, que eu acho que vai ser bem interessante. Então,
Concordo, né? Um tema de pesquisa, uma pergunta, né, muito complexa, né? São tantas variáveis que se relacionam aí, mas eu acho que um ponto importante é que a tendência do processo de população urbana, né, de crescimento da população urbana, é uma tendência inexorável. A gente não tem volta. O mundo está cada vez mais urbano, as pessoas vivendo em concentrações urbanas. A própria classificação do que é urbano ou não é difícil, porque não é homogênea no mundo inteiro, então em cada país uma coisa é urbana e outra não é, mas em linhas gerais é a concentração das pessoas em torno de equipamentos urbanos, classificados como urbanos, industriais e tal, né? Então, essa é uma tendência que eu acho que não tem volta. É ruim, por um lado, tem os seus pontos negativos, mas tem vários pontos positivos, né? Entre os pontos positivos, né, essa questão da facilidade de acesso aos serviços, né? Do ponto de vista da melhoria das condições de saúde, condições de vida, em geral, a urbanização teve um papel importante nesse processo, né? Ofertas de serviços educacionais e de saúde são muito mais potencializados quando as pessoas estão mais agrupadas. Agora, existe um certo nível de um trade-off aí entre o que é o adensamento excessivo ou o que é um adensamento muito baixo, né? Então, não tem uma regra, né? Mas tanta gente adensada é ruim, mas se as pessoas também estivessem tão dispersas no território, também seria tão ruim quanto. Então, essa é uma questão importante para a gente pensar no que é bom e no que é ruim das pessoas estarem juntas. Um ponto negativo, que é o que a gente está passando hoje, é a comunicação e o contato entre as pessoas, né? A questão da pandemia acelera o processo de contaminação à medida que as pessoas estão cada vez mais em contato umas com as outras, e a mobilidade das pessoas é um evento permanente no nosso cotidiano, né? Então, a gente verifica, né, que em um prazo de 2, 3 meses, uma doença surge em um país e está espalhada no mundo inteiro. Isso só acontece porque as pessoas estão conectadas, estão muito móveis e transitam para todos os lados, né? Então, esse é um aspecto que podemos chamar de negativo, mas que também é o lado positivo, né? Então, é difícil da gente separar o que é bom e o que é ruim nesses casos, mas, de fato, a gente tem essa conexão, né, da população cada vez mais móvel e a urbanização favorece a isso. Agora, do ponto de vista da questão mais macro, né, da mudança climática ou da mudança ambiental, a mudança ambiental em escala global, esse é um desafio que também tem que estar conectado com esse dilema, né, do global e do local. A gente pensar que as cidades são, como Luciana mencionou, é o locus da transformação e é o locus do efeito, né? É onde a gente causa mais impactos, mas também é onde a gente recebe mais impactos. Um ponto negativo é que quando a gente tem eventos de extremo climático, é nas cidades onde os efeitos acontecem em volumes mais assustadores. Então, se a gente tivesse espalhado de maneira homogênea no território, um evento de extremo climático aconteceria e afetaria um grupo pequeno de pessoas, né? Como acontece regularmente com o fenômeno de secas extremas no Nordeste brasileiro, mas é uma região onde tem uma população um pouco mais rarefeita no território, se a gente comparar com os grandes centros urbanos, e os efeitos são extensos, mas não são concentrados, né? Porque eles estão diluídos no território. Agora, quando acontece algum evento de extremo climático, como uma forte chuva numa cidade como o Rio de Janeiro, a quantidade de pessoas afetadas é muito maior, né? Então, a gente tem esse dilema também do quais são, né, os limites do que é mais impacto ou menos impacto, né? E quem está mais capacitado a enfrentar esses desafios, né? Quais são as condições de adaptação de cada um desses contextos frente a extremos climáticos, né? Uma cidade grande como Rio de Janeiro, São Paulo, tem
equipamentos, infraestrutura, recursos humanos, com uma capacidade maior de enfrentamento disso, enquanto que os pequenos municípios, que às vezes enfrentam eventos extremos que afetam menos pessoas, mas, por outro lado, tem uma vulnerabilidade muito maior, porque a gente tem uma dificuldade de enfrentar qualquer tipo de evento que apareça, né? O climático, ambiental, social, ou qualquer que seja, porque não tem uma capacidade instalada pela fragilidade das instituições, dos mecanismos institucionais de apoio social, de serviço social, né? Então, assim, é muito complicado, né, a gente conseguir separar efetivamente o que é positivo e o que é negativo, mas cada caso a gente tem que conseguir separar, né, de uma forma ou de outra, essa dinâmica, né, essa dinâmica do impacto e do afetamento, né, do agravamento das situações. Mas em termos globais, se a gente pensasse uma população mundial, a urbanização em geral, do modo mais macro, é mais positiva, do meu ponto de vista, mais positiva do que negativa nesse sentido. Se é onde vai ter mais gente afetada, se é onde a gente mais vai ter eventos, se é mais onde a gente vai ter emissões, também é o local onde a gente tem mais capacidade, recursos humanos e possibilidades de enfrentar todos esses desafios. Sou mais otimista, né? Eu acho que vivemos um momento de pessimismo generalizado, mas a gente tem que manter o otimismo, né, nessa visão, porque senão o que estaríamos aqui estudando e analisando se não tivéssemos, né, propostas para sair dessa situação. É muito interessante. E aí eu acrescento que você falou um pouquinho sobre problemas causados pelos impactos ambientais. E eu gostaria de perguntar quando que um evento ou um problema, ele se torna um desastre ambiental? Sim, na verdade, um desastre natural, ele demanda essa dualidade com o afetamento de sistemas sociais. Então, um evento natural por si só não se configura enquanto desastre natural se ele não tiver afetando algum sistema social, pessoas, economia ou algum tipo de relação com a sociedade, né? Então, acho que esse é o principal ponto, né? De que e eu acho interessante, por exemplo, na leitura do Guidas, né, nas questões das políticas das mudanças climáticas, de que, na verdade, a gente está aqui falando de mudanças importantes do ponto de vista ambiental, climático, natural, mas que isso é importante para a gente, para os seres humanos. É a nossa sobrevivência, a nossa forma de vida é que está em jogo, o nosso modo de vida que está em jogo. O planeta continuará existindo de uma forma ou de outra. Claro que a nossa contribuição pode ter sido muito negativa para o planeta como um todo, mas do ponto de vista do planeta, a nossa existência, se ela se encerra em algum momento da trajetória, da história do planeta, vai ser um período de tempo efêmero na história geológica de um planeta, né? Foi mais uma espécie que passou por aqui e se extinguiu. Agora, se a gente quer manter um padrão de vida, um modo de vida, um determinado contexto que a gente construiu, a gente tem que cuidar dele. Para nós, o planeta não é o principal foco, né? O principal foco é o planeta conosco, né? Então, acho que esse é um ponto importante, né? Que a gente acaba, às vezes, tendo uma leitura muito voltada à questão da natureza enquanto um evento, uma questão externa ao ser humano, né? E a gente esquece que a gente faz parte, né? As cidades fazem parte desse ambiente, dessa natureza também. A gente tende a colocar isso como uma dicotomia, né? Mas não é uma falsa dicotomia, porque nós somos parte disso tudo e é a nossa vida que a gente está aqui buscando, né? Então, acho que quando a gente pensa nessa questão do que é que a gente pode fazer, né?
Mas o que eu acho que é mais importante é o que a gente pode fazer por nós mesmos, né? Porque é nesse contexto que a gente se coloca, né? Dentro de um sistema, de um ecossistema, e fazemos parte deles, afetando positivamente e negativamente também. Bom, agora sobre os desastres, né? Eu queria voltar um pouquinho nos desastres na fala do Ojima um pouco anterior, quando ele estava falando dos eventos extremos, né? Porque quando a gente fala de desastre, eu entendo que a gente está falando talvez de um rol bem grande de condições, né? Então, a gente vai ter desde aqueles desastres que são bastante relacionados ou diretamente relacionados com a ação humana, né? Então, houve uma série de intervenções no ambiente, e essas intervenções, elas são responsáveis por um desastre de grande impacto. E tem outras que são mais difíceis da gente fazer essa relação tão direta, né? Ou que foram difíceis algum tempo atrás e que hoje a gente relaciona de forma mais direta, de forma mais fácil, né? Então, os eventos extremos ligados às mudanças climáticas, por exemplo, a gente já tem poucas dúvidas, né? Que tem um aumento da frequência, que tem um aumento não só da frequência, mas como da força desses eventos, etc. Então, a ideia de que existe um desastre ambiental, acho que como o Ojima falou, ele vai ser sempre um desastre que tem esses dois elementos, né? Ele não vai ser um desastre só da natureza, e ele não vai ser um desastre só provocado pela população, pelas atividades econômicas que a gente tem, mas ele vai ter sempre um pouco essa dupla entrada, né? E essa dupla entrada, como eu falei antes, ela vai estar mais ou menos relacionada diretamente a alguma ação humana, né? Então, acho que essa é importante da gente estabelecer. Por quê? Porque, por exemplo, a gente trabalha bastante com os eventos extremos de precipitação e os eventos extremos de seca. E tem uma compreensão diversa sobre se esses eventos extremos, esses que a gente vive aqui, né, na nossa região, até que ponto esses eventos extremos podem ser considerados desastres e até que ponto esses desastres têm eles são influenciados em que grau esses desastres são influenciados pelas atividades humanas, ou se eles são só momentos que acontecem e se repetem a cada 50 anos, a cada 100 anos, etc. Então, tem uma discussão grande sobre como se configura um evento extremo ali, né? Então, eu até estava olhando algumas coisas agora para a gente conversar, né? Então, por exemplo, a seca mesmo, né, que o Ojima trouxe, a seca é um evento que é um desastre ambiental, né, que pode ter impactos muito duradouros para a população, mas que muitas vezes ela não é entendida como algo que tenha uma origem, digamos, antropocêntrica, né? Ela vai ser, muitos pesquisadores, inclusive, vão fazer relações da seca com processos naturais e tudo mais. Mas aí, quando a gente traz essa questão, né, que o Ojima falou também, do planeta conosco no planeta, esses efeitos vão se configurar com um desastre na medida em que você tenha populações suscetíveis, né, a esses desastres. Então, e aí quanto mais vulnerável a população, menor a capacidade dela lidar com um evento extremo, então, que pode ser de inundação, que pode ser de seca, que pode ser um desastre mais diretamente provocado, né? Então, sempre essa relação entre estar suscetível, né, ter uma população que está suscetível àquele evento, e um grau de vulnerabilidade dessa população, né? Ela consegue, e muitas vezes, óbvio, tem um viés bastante relacionado às condições econômicas, mas também tem outras condições que estão associadas a isso, né? Então, por exemplo, a própria produção
do espaço, se a gente tem rota de fuga, se não tem rota de fuga, como faz, se tem sistemas de alerta, se não tem sistemas de alerta. Então, você tem uma série de elementos que vão competir ali para que esse desastre aconteça, mas ele vai ter sempre esses elementos que o Ojima já chamou a atenção, né? Então, vai ter uma população que está suscetível, que pode ser mais ou menos suscetível a partir das suas vulnerabilidades, e vai ter algum evento ali que vai ser mais ou menos diretamente relacionado às atividades humanas. Então, dado que a gente tem um desastre, muitas vezes a gente ouve falar de desastres como Mariana, Brumadinho, e outros tipos de desastre, como você bem colocou, a seca, por exemplo, ou precipitação extrema, alguns desastres a gente chama de crimes ambientais e outros não. Aí a minha pergunta é, quando que um desastre configura-se como um crime ambiental? A gente vai fazer nosso jogral aqui, né, Gil? Eu entendo que o desastre se configurar como um crime ambiental... Bom, se configurar como um desastre ambiental ou um desastre ponto, já é uma construção social, né? Se configurar como um crime é uma construção social também, né? Então, a ideia de que, por exemplo, uma inundação como a que aconteceu no ABC, lá em 2019, ser ou não um crime, ou seja, se as pessoas que faleceram naqueles eventos em Ribeirão Pires, se elas foram vítimas de um crime, ou se elas foram vítimas de um evento extremo de precipitação, é uma construção que a gente faz. Né? Se a gente fizer uma linha longa aí, né, por isso que eu falei assim, alguns mais diretos e outros menos diretos, né? Se a gente fizer uma linha longa, a gente vai falar o seguinte, olha, por que aquela família não teve direito a um lote seguro na cidade e, portanto, foi viver numa área de risco, de deslizamento, e quando houve uma chuva muito forte, não havia uma segurança nem comunitária, nem cooperativa, nem estatal, de nenhuma forma para proteger aquelas vidas. E, portanto, a gente pode dizer que aquilo também é um crime. Né? Mas a gente ainda não construiu, ou ainda não construiu de forma muito ampla, isso como um crime ambiental. Né? Outros desastres, a gente já fez uma construção mais direta. Né? Bom, tem um rompimento de uma barragem na qual... uma série de indícios mostravam que aquela barragem estava sob risco de rompimento, e esses riscos de rompimento foram, de alguma forma, ou abafados, ou minorizados, ou menosprezados, etc. E aí a gente faz uma relação, constrói socialmente aquele acidente como um crime, o que está muito certo, é um crime de fato. Contudo, o deslizamento em Ribeirão Pires em 2019 também é um crime, que a gente não configurou como um crime. Né? Então, eu entendo que na medida em que a gente compreender isso que a gente falava antes, né? Então a ideia da suscetibilidade, da vulnerabilidade e dos eventos extremos, que essa relação ela é sempre socialmente construída, né? Ou provocada, né? Ou por vontade, ou por ausência, né? Ou por negligência. Quando a gente começar a entender que tudo isso, na verdade, se configura como um crime, eu acho que a gente consegue avançar um pouco na construção de maior segurança, né, para todas as pessoas com relação aos eventos extremos e aos desastres ou crimes ambientais. Bom, é difícil, né? Porque, como a Luciana mencionou, essa é uma construção, né? Então, se a gente pensar até 30 anos atrás, crimes ambientais não faziam nem sentido de serem discutidos, porque o meio ambiente não era uma questão social. Ela passa a ser incorporada numa questão social, e aí ela passa a ter valor intrínseco para a sociedade, e aí, portanto, se começa a se tipificar, né, e se construir até um marco regulatório de um direito ambiental. Né? Até há 30 anos atrás,
as consequências negativas ao meio ambiente decorrente das atividades humanas eram externalidades, né? Fazia parte do processo. Né? Para o desenvolvimento acontecer, isso tem que ser assim. Né? A construção das grandes barragens hidrelétricas nos anos 50, 60, 70, mobilizaram uma quantidade gigantesca de pessoas, alagaram boas terras, né, com vegetação nativa, com florestas, e não houve reparações, teve impacto sobre a fauna, sobre o curso dos rios, sobre tudo, né? E não houve. Mas isso não era um crime, né? Não era um crime porque não era uma questão social até então. Hoje em dia, você conseguir fazer um projeto como esse, veja a mobilização toda que aconteceu por ocasião da construção de Belo Monte, é outra história, né? Porque você tem uma outra percepção em relação ao meio ambiente e um outro interesse da sociedade em relação ao meio ambiente, né? Agora, outro ponto que é importante é separar um pouco os desastres naturais, porque elas têm, então, um gatilho natural para eventos que aconteçam. Então, você tem um desastre porque o gatilho foi uma forte chuva, e diferente é o risco, é o desastre tecnológico de uma barragem que foi construída apenas para depositar rejeitos de produção de minério. Não teve um gatilho natural ali, onde uma chuva forte fez com que aquela barragem escorregasse. Né? Então, aí você tem uma outra construção, né, que também é, claro, subjetiva e sujeita à interpretação da sociedade, do direito, mas que ali é muito mais difícil até de você conseguir argumentar que não, mas foi o acaso, né? Como se costuma dizer, né? Quando acontece um desastre numa encosta, nas grandes cidades, né? Mas quem mandou as pessoas estarem morando lá? Ou mas não posso fazer nada porque foi a chuva, né? É culpa de São Pedro. Esse tipo de discurso entra, né? Porque de fato o gatilho natural está ali e você se resigna com essa condição de desigualdade social e, portanto, você naturaliza essa situação, né? Agora, como a Luciana mencionou, existe omissão de partes da sociedade, do poder público ou de todos os outros entes relacionados a isso, num evento como esse, que poderiam ser considerados como crime, na medida em que ele sabe que tem gente que não devia estar ali. Existem estudos que mostram os riscos envolvidos das pessoas ali, mas ninguém faz nada, né? Mas é difícil porque você tem esse gatilho da chuva, né? Choveu mais, né? Você tem uma chuva que em 2 dias chove o acumulado do que era para ter chovido no mês inteiro. Como é que você justifica, né, que eu tenho alguma responsabilidade sobre isso? Agora, quando é um desastre tecnológico, onde você tem uma barragem de rejeitos que se rompe por qualquer outra razão, porque ali não era para ter rompido, né? Porque você tem monitoramento, você tem legislação para isso, você tem vários outros equipamentos, né, de controle, e que, por alguma razão, passaram batido. Alguém tem responsabilidade sobre aquilo. Né? Se vai ser crime ou não, aí é uma questão legal, né, jurídica, tal, mas responsabilidade alguém tem sobre aquilo. Não dá para transferir para São Pedro essa responsabilidade, porque ali é mais difícil. Então, acho que esse que ajuda a gente a entender um pouquinho, né, em que medida a gente consegue criminalizar um evento que ambiental, porque tem a ver com o meio ambiente, mas ele não é natural, porque não tem um gatilho natural, né? Ele é um evento exclusivamente humano, né? De uma falha humana, vamos dizer assim, vamos pensar. Mas ainda assim, só uma parte, Gima. Ainda assim, né? Tudo que está embaixo daquele para baixo daquele acidente, né? Ou seja, todas as pessoas que ficaram para baixo, etc. Tudo isso não vai ser considerado, né? Ou vai ser menos considerado, ou não, mas
a gente, de fato, teve esse acidente, é nossa responsabilidade, mas não é nossa responsabilidade que as pessoas estejam localizadas na área digamos, de condução desses efluentes, né? Vai ter sempre uma discussão gigante, mas você tem toda a razão. É totalmente diferente, porque não pode culpar São Pedro. E claro, né, a extensão desses eventos, né, por exemplo, afetar a foz do rio, né, a quilômetros de distâncias, como é que você conecta, né, essa responsabilidade e por quanto tempo, porque isso vai durar anos para que esses eventos, né, para que esses efeitos sejam pelo menos minimizados a ponto desse efeito não ser mais visível na região, né? Estou falando só do ponto de vista visível, porque do ponto de vista analítico, mais, né, químico e tudo mais, isso deve demorar décadas, né? É pensar o caso de Chernobyl, por exemplo, né, que também é muito parecido. Foi uma negligência, um processo humano, e vai ficar décadas, né? Provavelmente Beatriz não era nascida, quase certeza que ela não era nascida nessa história. Eu era menino nessa época, mas eu me lembro da comoção nacional, até no Brasil, televisão, falando muito sobre essa questão da radiação, né? E até hoje ainda existem efeitos, né, que são duradouros, né, sobretudo nesse caso, né, da radiação. Eu acho muito legal você trazer Chernobyl, porque Chernobyl, se a gente for pegar a história, era uma cidade que ela prosperava, né? Antes do desastre. E aí, isso tem a ver com a quarta pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. O que é um equilíbrio entre as políticas de desenvolvimento e o impacto que isso pode trazer para a população? Dado aí que os dois já falaram que esses desastres, seja crime ou não, sempre aprofundam as desigualdades sociais que nós temos na sociedade. É difícil responder essa pergunta, né? Porque qual é o equilíbrio, né? Eu acho que tem uma questão de desenvolvimento econômico e social que é induzido pelas transformações que a humanidade faz no território, no ambiente, na natureza, mas isso não tem, isso tem um preço, né? Como dizia o meu orientador, não existe almoço grátis, a gente tem consequências sempre. E isso é uma questão que cada vez mais eu acho que está sendo internalizado no debate público, na gestão, ainda menos do que a gente gostaria. Tivemos retrocessos nos últimos anos, sobretudo no Brasil, mas a pressão internacional não segura um pouco esse retrocesso, né? Veja essa discussão sobre desenvolvimento econômico e o desmatamento da Amazônia no Brasil. Embora se tenha uma agenda que busque outra direção, de um desenvolvimentismo mais a todo custo, que passe por cima, né, de algumas dessas questões, o cenário internacional não deixa. Né? O contexto internacional já incorporou, internalizou isso. Pode ser discurso, pode ser, né, ter críticas sobre isso em relação à efetividade dessa preocupação e tudo mais, mas existe esse constrangimento social de você chegar na televisão e falar que vai passar boiada sobre o marco regulatório de regulação ambiental. Né? Isso pega mal, mesmo que você esteja falando isso da boca para fora, o que seja. Né? Então, existe essa internalização que eu acho que já está incorporada, né? E eu acho que vai caminhando para esse movimento, né? De chegar num equilíbrio. Acho que ainda tem muito a que se caminhar, né? Mas assim é difícil, né? Porque existe sobretudo quando a gente tem uma desigualdade social muito grande, altos níveis de desemprego, ou seja, isso tudo induz a determinados comportamentos e uma direção na gestão
que pode ser não atender a essa agenda, né? Porque é difícil você competir com a necessidade imediata de geração de emprego e renda por uma percepção que é uma coisa um pouco mais abstrata, né, para a cabeça das pessoas em geral, do que seja a proteção ambiental, o direito das gerações futuras. É uma coisa um pouco mais difícil de incorporar na demanda que as pessoas têm, né? Então, quando você vê um debate, né, de uma mobilização de um determinado município para atrair empresas para a sua cidade, empresas poluentes às vezes, né, que vão ter impactos no ambiente daquela cidade, ou, por exemplo, você atrai uma outra discussão, né, você atrai indústrias com alta demanda de consumo de recursos hídricos, por exemplo, né, e é uma cidade que já tem dificuldade de abastecimento de água para a sua população, né? Então, você tem esse dilema, né? Assim, gerar o emprego ou aumentar os meus custos para melhorar o tratamento e abastecimento de água? Porque vai ser prejudicado de uma forma ou de outra, né? A questão é como eu mitigo esses impactos e se eu tenho ferramentas para minimizar, né, os impactos para a sociedade, né? Se existe algum mecanismo de adaptação que eu possa ajustar a essas pessoas para enfrentamento dessas condições adversas, pensando aqui do ponto de vista mais local e micro, né? Do ponto de vista mais macro, aí é mais complexo ainda, né? Do ponto de vista global. Como é que a gente... porque são pequenas coisas, pequenas ações de vários municípios, de várias pessoas ao mesmo tempo, que vão afetar o conjunto mais amplo da sociedade, do planeta. Então, é o comportamento do dia a dia das pessoas, os marcos reguladores que induzem a esses comportamentos que podem levar a uma solução melhor, maior, mais rápida ou mais lenta, né? Um exemplo que eu gosto muito, que eu vejo, é a questão do consumo de energia elétrica. A gente tem na sociedade, sobretudo nos movimentos mais ligados às causas ambientais, a necessidade de mudar a matriz energética para matrizes limpas e tal. Mas isso tem um custo para o nosso modo de vida. Mudar a matriz energética implica em mudanças nos nossos hábitos também. Não dá para mudar a matriz energética de uma hora para outra e manter tudo do jeito que está. São duas coisas que têm que estar juntas, acontecendo ao mesmo tempo, né? Se a gente vai usar mais energia eólica e solar, nós não vamos poder consumir energia elétrica com a mesma intensidade que a gente consome. Mesma quantidade de ar-condicionado, mesma quantidade de equipamentos eletrônicos, isso vai mudar um pouquinho, né? Então, será que estamos preparados, né? Estamos convergindo para essas duas questões, né? Investimentos em energias renováveis a gente está fazendo, mas será que a gente está fazendo investimentos em que os modos de vida das pessoas se ajustem a uma mudança de paradigma em relação aos modos de consumo? Porque quando a gente entra no debate populacional, por exemplo, acaba recaindo num mito de malthusiano, de que mais gente é ruim para o ambiente, sempre, né? Claro que mais gente tem impacto, mas depende do jeito que essas pessoas consomem. O padrão de consumo da população norte-americana é muito mais impactante para o meio ambiente do que a população brasileira, né? Então, assim, qual que é o problema? É só a quantidade de gente ou como essas pessoas consomem? A maior parte do aumento das emissões de gases de efeito estufa nos últimos anos foi em decorrência dos países que tiveram menor crescimento populacional, né? Então, esse discurso, né, de que o crescimento populacional, diminuir o crescimento populacional pode ser importante para reduzir as emissões,
Isso tem limites, né? Tem muito mais a ver com a forma como as pessoas vão consumir ou do que a quantidade de pessoas que vão consumir. Claro que se todo mundo consumir muito e tiver muita gente, é ruim de todo jeito. Mas se a gente já caminha por um movimento de estabilização do crescimento populacional, isso já está acontecendo em vários países do mundo, o que a gente tem que mudar agora é o padrão de consumo dessas populações. E não tem mais que pensar em controlar o crescimento dessa população, porque, ao contrário, muitos desses países já estão com população decrescente ou em vias de. Né? Muito bom. Acho que o Ojima já passou por vários pontos importantes aí da questão das políticas, mas eu queria acrescentar algumas coisas que eu entendo que tem a ver com as disputas de narrativa que estão em jogo agora, né? Então a gente tem visto aí, ao longo do ano passado, a gente teve uma série de debates sobre os tais dos New Green Deal, os Green New Deals, né? Então esses pactos, o Pacto Europeu, o Pacto Americano, teve uma iniciativa importante na América Latina, né, aquela história da Nuestra América Verde e tal, que trazem na compreensão, né, do que a gente precisa fazer para lidar com a relação sociedade-natureza, trazem alguns elementos diferentes e que certamente vão provocar algumas disputas de narrativa, né? Então, por exemplo, né, acho que uma bem importante é como a gente trata justamente a questão da desigualdade da pobreza, né? E como muitas vezes algumas diretrizes que podem parecer muito boas para os países que estão dentro de um New Green Deal ou Green New Deal europeu podem ter impactos bastante relevantes para as populações dos países periféricos, né? Como, por exemplo, bloqueios comerciais para países que não cumprirem determinadas diretrizes ambientais, etc., que é super importante, mas que demanda que o país, para dentro de si, também tenha uma política de transição. Né? Então, essas políticas de barramento, por exemplo, elas podem ter efeitos muito danosos para a população brasileira que, por exemplo, trabalha em indústrias, como o Ojima estava falando antes, né? Nesse dilema entre gerar emprego e diminuir impactos, né? Ou consumir pouco, quem consome muito, quem consome pouco, etc. Esses discursos eles podem levar a um aprofundamento de determinadas desigualdades, né? Então, certamente a gente tem no mundo todo alguns países que estão mais preparados, né, para, digamos, fazer as transições sociotécnicas para inovação, para processos com menor impacto, para processos mais verdes, etc. Quando a gente tem uma grande maioria da população que precisa ainda caminhar alguns passos para conseguir fazer essa transição. Né? Então, a forma, para além das disputas de narrativa, né, se a gente vai incluir, quem que vai financiar essa transição? Né? Acho que essa é uma questão chave para a gente pensar, né? Os países centrais, eles têm capacidade, ou eles têm willing to, né, têm vontade de financiar essa transição nos países mais pobres, até que ponto, né, os fundos que foram criados, por exemplo, na Convenção de Paris, né, 2015, para a consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles não foram muito para frente, né, os fundos, eles estão pobrinhos, né? Então, quem vai financiar essa transição nos países pobres, nos países periféricos, né? Se os fundos que foram criados para fazer essa transição nas políticas não têm aporte de recursos dos países mais ricos para fazer essas transições. Então, essas narrativas, essas disputas de narrativa e esses pactos que eles precisam ser feitos, né, nos vários níveis, né, desde do nível global até o nível mais local mesmo, ou seja, como que a gente vai
trabalhar as diretrizes de transição, de diminuição de desigualdade, de uma diminuição dos impactos, etc., tudo isso precisa estar muito coordenado e custa caro, né? Então, esses pactos, eles precisam acontecer. E aí tem alguns países mais bem colocados, e aí alguns países, inclusive, que não são países centrais e que estão fazendo esses pactos, estão construindo, né, essas transições de forma mais efetiva. Infelizmente, não é o caso do Brasil, né? Acho que a gente teve vários retrocessos na nossa política, não só na nossa política ambiental, na nossa política de desenvolvimento, né? E eu tenho sempre chamado a atenção que, para nós, no Brasil, falta esse pacto. Qual é o pacto de desenvolvimento do Brasil? Qual é o nosso pacto de transição para uma sociedade sustentável, né? Para uma sociedade que vá diminuir seus impactos, mas ao mesmo tempo fazer com que a economia trabalhe para a sociedade, não a sociedade para a economia, né? Trazendo os elementos lá que eu gosto bastante do Nancy Sachs, né? De falar o seguinte: olha, a política e a economia, elas devem servir para que a gente consiga atingir objetivos sociais e objetivos ambientais e ecológicos, né? E não o contrário. Mas para isso a gente precisa de um pacto pelo desenvolvimento, né? A gente precisa de um projeto de desenvolvimento nacional que precisa ser construído por todos nós, para quem está assistindo a gente, para quem está dentro da universidade e pela política, né? Para quem faz a política como tarefa e atividade cotidiana. Então, é um desafio muito grande, ele não está dado, né, assim, essas disputas de narrativa, quem vai consumir menos, porque é isso, né, que o Ojima está falando, a transição, ela leva a algumas perdas de privilégios, né, perdas de privilégios no sentido de poder consumir, como a pegada ecológica mostra, né, nos Estados Unidos, 20 terras, 12 terras, sei lá quantas terras hoje os americanos estão consumindo individualmente no âmbito da pegada ecológica. Mas também importa como um pacto global para a gente falar assim, olha, tem gente consumindo pouco demais. A maior parte do mundo consome pouco demais, não consome o suficiente para conseguir ter uma vida saudável, né? Uma vida que possa permitir que essas pessoas escolham seus caminhos, né? Isso precisa, de fato, certamente não vão ser os países centrais mais privilegiados que vão conduzir a essa ação, né? Ela precisa ser uma ação nossa, dos países periféricos, né? Uma ação que eu entendia que vinha sendo construída muito interessante, não só os BRICS, mas a própria comunidade da América do Sul, né, dentro do Unasur, e tentando entrar nessa conversa como um bloco, né, e não como países separados. Então, eu acredito que essa comunidade sul-sul aí, ela é importante de ser reconectada para a gente conseguir disputar essa narrativa de forma mais, né, com um peso importante. Eu acho que só para complementar essa questão da desigualdade, né, eu acho que isso ficou muito evidente agora, no contexto da pandemia, né? Ela expôs a pandemia expôs todas as desigualdades que estavam lá e que a gente não enxergava porque não existia, ou alguns enxergavam, claro, mas da forma como ela está exposta agora, é inevitável que a gente consiga perceber essas desigualdades que já existiam antes, né? As desigualdades causadas, evidenciadas pela pandemia, mas que já existiam na nossa sociedade e, por conta disso, o enfrentamento da pandemia se torna mais complexo e mais difícil, né? Então, se a gente transfere essa crise sanitária global que temos agora para uma crise ambiental, social, para o futuro, é mais ou menos a mesma lógica, né? As desigualdades que existirem até lá vão ser evidenciadas por conta dessa crise ambiental e climática. A grande questão é que
a crise ambiental e climática não acontece em 3 meses, de uma hora para outra. E aí, alguns processos de adaptação conseguem contornar e evitar essa exposição dessas desigualdades com a mesma velocidade, como foi a pandemia. Então, da mesma forma que a gente tende, né, a sociedade tende a ir se acostumando com coisas ruins ao longo do tempo, como a gente tem visto esses últimos meses, as médias diárias de mortes da Covid aumentando gradativamente, e o choque que se dá quando se bate mais um recorde vai sendo esquecido quando o recorde de 10 meses atrás chegou a um valor de um quarto desse que temos hoje. A gente, do ponto de vista ambiental, acaba sendo nessa mesma lógica, só que é mais fácil de ser atingido porque ele demora décadas para acontecer. Então, essa crise ambiental e ecológica que a gente prevê para o futuro não vai ser vista, né? Essa desigualdade não vai ser exposta de uma hora para outra, como está sendo agora. E vejo que mesmo elas tendo exposta hoje, com essa velocidade, as ações não são a contento ou proporcionais à exposição dessa desigualdade, né, do poder público, da sociedade como um todo. Então, veja qual é a dificuldade de se conseguir esse equilíbrio entre desigualdades sociais, desenvolvimento econômico e a crise ambiental futura, porque nem agora, com essa situação tão mais explícita na nossa cara, a gente consegue sair dessa numa situação minimamente razoável, né? Então, esse é o grande desafio e que eu acho que é uma construção que tem que ser feita, né? Como a Luciana mencionou, uma construção coletiva, multilateral e consensuada entre as partes. Sem isso, fica bem mais difícil de se conseguir atingir. Né? Precisa ter consenso, porque as pessoas têm que concordar e, mais que isso, transferir essa concordância para o sentimento das pessoas. As pessoas têm que vestir a camisa dessa concordância para conseguir chegar em algum lugar. Caso contrário, é o que a gente está vendo hoje. Acaba que, sem essa coordenação institucional, multilateral, que a gente poderia ter, é cada um por si, né? E esse é o problema. Muito obrigada, então, à professora Travassos, da UFABC, ao professor Ojima, da UFRN. É um prazer para mim estar aqui com vocês hoje. E a gente fica por aqui nessa roda de conversas, mas com certeza agradecemos muito aí a vocês dois. Obrigada, Beatriz. Obrigada, Gima. Foi muito legal estar aqui com vocês. Obrigada para quem vai assistir a gente aí depois. Espero que vocês gostem. Obrigado também, Beatriz. Obrigado, Luciana. Prazer estar aqui conversando com vocês e sucesso no projeto. Muito obrigada.